Versículo 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Eu quero dizer que, de repente, eu tenho irmãos aqui meus que estão vivendo o deserto. Eu queria que você pensasse: pastor, eu estou passando pelo deserto. Deserto é lugar de provação. Deserto é o lugar de tentação. Deserto é o lugar de sequidão. Deserto é o lugar de escassez. No deserto não existe árvores. No deserto não existe mananciais. No deserto só existe sequidão, o sol caldejante, as noites geladas do deserto. Então o deserto é um lugar onde você é testado. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Ou seja, apesar de ter deixado situações difíceis, mas Deus não desampara os que são seus. Talvez você ainda não entrou no cumprimento de todas as promessas que Deus tem para a sua vida, mas Deus não te deixa. E diz aqui, e te sustentou com o maná. Você até sofreu o sabor da fome, no sentido de sentir o aperto. Mas Ele não te deixa morrer de fome. O maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste. Por mais que você possa não usar roupas de marca, mas veja, pastor, eu não uso roupas de grife. Mas você não está vestido de trapos. Você não está vestido de roupas cobertas de lama e de sujeira, porque o Senhor cuida de você. Nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Inchar o pé significa, as consequências do sofrimento do deserto poderia trazer enfermidades, limitações que parem a marcha. Reparou, meu irmão, a sua vida tem sido... Quem já reparou que a vida do crente, quem é crente aí, eu não sei se a sua é assim, mas a minha é assim. As coisas para mim parecem que são mais difíceis. Mas quer saber de uma coisa? Você nunca para de marchar, porque os seus pés não se incham. Você não para no deserto, você continua caminhando. Porque é o Senhor que diz, vai em frente. Está no deserto, está sofrido, mas vai em frente, porque o teu pé não vai inchar. Você não vai parar a marcha. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus.
é que eu quero trazer para nós o seguinte: Deus tem enormes e gloriosas promessas para nós, mas lembre-se, o maior compromisso de Deus conosco é a nossa santificação, é nos tornar parecidos com Jesus e dar um propósito na nossa vida. Até a prosperidade que vamos buscar hoje precisa ter propósito. Precisa ter um propósito. E qual o propósito, pastor? O propósito deve ser, número 1, a glória de Deus. Número 2, poder repartir o pão. Número 3, praticar a generosidade, né? Repartindo também com os necessitados. E quando eu falo repartir o pão, é repartir o pão chamado evangelho. Nós precisamos, né, investir no reino de Deus. Se quando você pensa na prosperidade, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o conforto que você gostaria de ter, as coisas que você gostaria de adquirir, você precisa recalibrar as suas prioridades. Você deve, antes de tudo, dizer: Senhor, eu quero prosperar, número 1, para a tua glória. Número 2, para repartir o pão, para a pregação do evangelho, para a propagação da palavra de Deus. E investir no reino de Deus. A gente tem algumas pessoas na igreja que a gente vê que elas são notórias. Notórias. Eu creio que todos nós, em menor ou maior dose, procuramos ser generosos para com Deus. Procuramos ser pessoas que têm realmente o interesse de honrar a Deus, fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas tem algumas pessoas que eu creio que elas não fazem isso para serem vistas, mas a gente as vê muito liberais. Quem não admira o João Alexandre? Quem não admira o missionário Misael? A generosidade é invisível nessas pessoas. Né? Que a igreja seja de um povo que aprenda a ser generoso para com Deus. Mas veja, o Senhor castiga no sentido aqui, no texto. Por que eu pego isso aqui para nós? Eu diria que Deus vai trabalhar primeiro o nosso coração, o nosso caráter. E glória a Deus que é assim, não poderia ser diferente. Por isso que eu digo que para nós as coisas parecem mais difíceis. Meu irmão, o pastor está brabo, mas ele não te deixa. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Agora vamos lá, agora chegou a hora do cumprimento. Está passando o deserto, está passando a escassez, está passando o momento em que Deus vai forjar você. Meu irmão, Deus tem que nos forjar. Eu louvo a Deus, que eu louvo a Deus por eu não ter nascido, de repente, num berço de ouro. Eu vim da favela. Morávamos num buraco. Meu pai e minha mãe de criação e os 5 filhos, eu emprestado. Só um quarto e um banheiro. Pastor, não acredita, acredite. Por que o senhor louva a Deus por isso? Porque Deus usa todas as circunstâncias para forjar o homem. Aleluia. Para forjar o seu caráter. Agora, de repente, se você nasceu num outro contexto, Deus tem outras maneiras também de forjar. Se você é dele, se você nasceu do Espírito, se você recebeu a lavagem da água pela palavra, se você foi perdoado dos seus pecados e foi purificado pelo sangue, eu quero dizer para você, Deus vai forjar você. Vai. Mas pastor, eu nasci, eu tenho iate, tenho jet ski, prepare-se. Virá de outro lado, mas ele vai te forjar. Deus tem maior interesse em formar a gente, a imagem de Jesus, do que deixar a gente perdido nas vaidades, perdido
no engano das riquezas. Deus irá nos forjar. Mas chegará a hora em que o Senhor agora vai cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou orando para essa noite aqui, Deus está cumprindo na vida de todos vocês. Pastor, mas se eu estiver ainda no meio do deserto, segura a onda aí, meu irmão. Se eu estiver no início da caminhada no deserto, segura, porque o teu pé não vai inchar. Aleluia! Aleluia! Tu vais continuar caminhando no deserto. Aleluia! A tua roupa não vai envelhecer. Deus vai te dar outra nova. Pode não ser daquela grife, mas eu garanto para você, Deus vai te vestir de dignidade. Glória a Deus. Eu creio nesse Deus, quem crê? Às vezes eu falo com Deus certas coisas, eu falo, Senhor, eu estou com essas roupas aqui, tem que mudar isso aqui, Senhor. O Senhor veste o lírio do campo. E vem. Quem experimenta isso? Às vezes eu falo, Senhor, tu veste os lírios do campo. Eu não vou ficar ansioso, não. Mas tu cuidas de mim. E Deus cuida. Glória a Deus. Aleluia! Será que essa noite nós vamos orar aqui, Manelzinho, e está todo mundo agora para entrar na terra? Está todo mundo pronto agora para experimentar abundância? Porque o Senhor diz assim: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas. Glória a Deus! E Deus continua falando, pode ficar com a expectativa lá em cima. Ele diz assim: terra de trigo e de cevada, terra de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Aleluia! Glória a Deus! Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cuja pedra são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Será que Deus vai pegar a gente agora e Deus vai começar a abrir as janelas, vai começar a abrir as comportas? E é claro que aqui Deus está falando com o povo do que está para acontecer, mas Deus pode estar falando para a gente também, olha, o que está para acontecer. Você vai entrar agora na condição da promessa. Você já passou pelo deserto. Mas lembre-se, os teus pés não incharam. Deus te alimentou com maná, sentiu até uma dorzinha da fome, mas na hora H Deus manda o maná, porque nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que Deus fala, daquilo que Deus diz. Deus abrirá os céus e vai trazer o sustento. De repente alguém está começando a caminhada e está no deserto, fica tranquilo, porque se você ainda não está entrando nisso tudo aí, montes tem cobre, tem vales, tem abismo, tem fontes de água, tem ribeiros. Se você não está nessa etapa ainda, fica tranquilo, o teu pé não vai inchar, tua roupa não vai envelhecer, e Deus na hora H vai mandar o maná. Aleluia! Glória a Deus! Fala com o irmão que está falando assim, irmão, se é deserto ainda para você, segura as pontas. Segura as pontas, porque Ele vai atravessar com você o deserto. Aleluia! O nosso Deus não é maravilhoso, gente? Porque a maneira como Ele age com Israel é como Ele age com a gente. Então, eu oro, eu falo, Senhor, o Senhor pode ou não pode, assim, de repente, de maneira espantosa, tudo dá certo. Tudo dá certo. No nosso caso, vem os clientes, compram. Eu falo, meu Deus, sei que compraram. Mas às vezes tem o deserto.
E não vem. É deserto. O que é que faz, pastor? Tranquilo, o maná vai vir. Aleluia! O maná vai vir, o pé não vai inchar. Vamos continuar marchando. E a roupa, pastor? Ele manda uma novinha, mas nem que seja, não tem marca não. Mas ele vai cuidar de você. Mas vai chegar a hora da terra. Agora tem uma coisa, aí o Senhor continua dizendo assim: quando, pois, tiveres comido o fruto, como é que é? E fores farto, comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha como é que o Senhor fala, ó, louvarás o Senhor teu Deus. Aqui cabe uma alerta para nós. Na hora que o Senhor te colocar realmente no cumprimento da promessa, não fica mitidão, não. Não fica ingrato, não. Não fica petulante, não. Não diga que você é um cara inteligente, não. O Senhor diz, louvarás ao Senhor teu Deus. Porque a gente conhece algumas histórias de pessoas que quando elas começam a avançar, elas se esquecem do Senhor. Elas se esquecem de honrar a Deus. Uma história clássica é a história do rei Salomão. Salomão começou muito bem. O Senhor apareceu para ele em sonho e disse, pede o que você quer, eu vou te dar. Ele disse, Senhor, tu me colocaste para ser rei de um povo especial, povo numeroso como a areia do mar. E eu sou jovem, ainda uma criança, para assumir tão grande responsabilidade. Me dá sabedoria para cuidar deste teu povo. O Senhor disse, por que pediste isto? E não pediste a vida dos teus adversários, nem riquezas e honra? Até aquilo que tu não pedistes, eu vou te dar. Vou te dar sabedoria como nenhum outro haverá depois de ti, nenhum outro houve antes de ti. E vou te dar um reino de paz, não haverá ameaça, tu terás paz por todos os lados. E também te darei riquezas. Nenhum outro rei será tão rico como você. É linda a história, porque isso se cumpre. Mas chega uma etapa da vida de Salomão, o rei sábio. O rei que compôs os provérbios, o rei que compôs o livro de Cantares de Salomão, o rei que escreveu Eclesiastes, agora se esqueceu de Deus. Esse rei teve um outro grande momento, foi a inauguração do templo. Ele faz uma oração belíssima. Ele diz, Senhor, quando o teu povo pecar contra ti, e tu afligires, e tu levares cativo, e eles estenderem a mão, e se arrependerem, e orar em direção a este lugar, tu da tua morada ouve, e perdoa teu povo. Até o estrangeiro e peregrino que vier a esta terra por causa do teu grande nome, e vier a este lugar e orar, Senhor, ouve a oração. Que coisa maravilhosa de Salomão, a história de Salomão. E o Senhor apareceu para ele de novo e falou, ouvi a tua oração e santifiquei a esta casa para nela pôr o meu nome. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E o Senhor faz um monte de promessas. Que relação bonita do rei com Deus. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que Salomão deixou seu coração ser pervertido. Ele deixou seu coração se envolver com os amores e as paixões carnais.
e se afastou de Deus e praticou a idolatria, adorou deuses falsos, ofereceu incenso abomináveis, e isso atingiu o coração de Deus como uma espada. Eu quero dizer para você, toda vez que Deus nos abençoa e nós nos tornamos ingratos, nós ferimos o coração de Deus, nós maltratamos o coração de Deus, porque as riquezas pertencem a Deus, a nossa vida pertence a Deus, é Deus que canaliza as bênçãos para a nossa vida, não para que nos esqueçamos dEle, mas para que o louvemos. Por isso que a passagem que lemos, Moisés deixa escrito o Senhor dizendo, que quando tiveres comido e fores forte, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Versículo 11 diz assim, guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus. Quantas pessoas, quando estavam necessitadas, doentes, elas vieram aqui, elas pediram ajuda, elas pediram oração, e nós oramos, e elas são abençoadas, elas são salvas da morte, elas são abençoadas na sua vida profissional e financeira, onde elas estão. Elas se esqueceram do Senhor, se tornaram arrogantes para com Deus e diz, não, é o meu trabalho, o pastor, a igreja não tem nada a ver com isso, é o meu esforço, é o meu trabalho, é a minha dedicação. Oh, irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É verdade que tem uma parte que é a gente que tem que fazer. Nós pregamos, né, ao longo dessas segundas-feiras, e tem Jesus mandou Pedro ir lá, pegar o peixe, abrir a boquinha do peixe e tirar a moeda. Deus não mandou um pombo trazer a moeda, vocês perceberam? Jesus não falou só, abre a mão aí, Pedro. Fala a moeda. Então a moeda aqui, Senhor, um starter. Foi assim que foi? Jesus falou o que para ele? Pega o anzol, lança o anzol, e você vai jogar. O primeiro peixe que morder a isca, tu puxa. Abre a boquinha dele, tem uma moeda lá. Tem um starter. Paga por mim e por ti. Ele podia ter mandado o pombo, não podia, o Machado? Ele mandou o corvo alimentar Elias. Só que tem momentos e tem situações que você vai ter que fazer alguma coisa. Deus não dá moral a vagabundo e a preguiçoso. Deus não dá moral a relaxado, relapso e preguiçoso. Não, Deus não vai dar moral. Deus não formou um bando de parasitas. Deus criou o homem conforme a sua imagem. O homem tem que produzir, o homem tem que criar, o homem tem que trabalhar, o homem tem que fazer, o homem tem que deixar algo, a sua marca, tem que colocar o seu esforço. Isso vale tanto na lei natural para os que não conhecem a Deus, como vale para nós que conhecemos a Deus. Qual é a diferença entre nós e o ímpio? O ímpio às vezes colhe prosperidade porque ele semeia o trabalho. Mas no nosso caso, qual é a diferença? Eu chamo de vantagem competitiva. Qual é a nossa vantagem competitiva? Nós temos o Senhor ao nosso lado para guerrear as nossas guerras. Glória a Deus. Mas a gente ouve de pessoas que aí prosperam, aí como é que elas ficam? Elas ficam arrogantes com Deus. Mas não foi a minha capacidade, minha inteligência, meu trabalho. Que insulto a Deus. Que insulto a Deus. Quem prefere depender do Senhor? Agora que linda a palavra de Deus, né? Porque é uma dependência de Deus, mas você tem que trabalhar. Mas você dobra o seu joelhinho de manhã e fala, Senhor, eu saio agora. Eu saio agora. Dirijo meus passos. Abra os caminhos. Me dá energia, vigor, inspiração.
Me dá inteligência emocional, inteligência para abordagem. Me dá inteligência, capacidade. Adestra as minhas mãos, me dá destreza. Quem trabalha com trabalhos artífices, tipo o Jobson, né? Adestra as minhas mãos. Aí você sai. Aí a presença de Deus vai com você. A graça de Deus vai com você. Qual era a diferença do exército de Israel, sob o comando de Davi, dos exércitos das nações estrangeiras? Davi diz, ele diz assim: com o Senhor faz os meus pés como das corças, agilidade nas pernas. Acho que ele devia lutar Krav Maga. A perna. Vocês acham que os caras não lutam? Deus ensinou os caras arte marcial de Deus. Ele diz assim: Senhor, tu fazes os meus pés como das corças. Os meus inimigos se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Aleluia! Glória a Deus! Machado, Davi fala assim: tu fazes com que eu envergue um arco de bronze. É literal, pastor? Eu creio que é uma experiência que eles tinham em batalha. Deus dava a eles uma força descomunal. Uma força descomunal. Quem já leu os valentes de Davi? O cara ficou na frente de um terreno para defender. Lutou contra 400. O cara se colocou na frente e ninguém derrubava o cara. Então não foi só Sansão que experimentou extrema ação do Espírito Santo na batalha. Esses homens experimentavam. Teve um cara, filho de Dodó, se não me engano, que veio um gigante com a lança, ele tira a lança do cara e ainda mata o cara com a própria lança, com a mão desarmada. Quem já leu isso aí na Bíblia? Para nós, a gente não precisa sair matando ninguém, amém, gente? Amém. Nós estamos aí para se pregar e salvar todo mundo, é ou não é? Glória a Deus. Mas o Espírito Santo age em nós de que maneira? Nos dando vitórias. Vitória, capacitação, talento, inteligência. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Mas na hora que você vence as batalhas, faça como Davi. Diga: o Senhor fortaleceu os meus braços. O Senhor me deu vitória sobre os meus inimigos. Davi, quando estava velhinho, né, trouxe a Abisag, a Sudamita, e ele fala assim, ele vai fazer um cântico. Ele vai louvar a Deus, porque o Senhor lhe deu descanso. O Senhor lhe deu descanso, não havia mais inimigos, porque todos eles ficaram prostrados. Glórias a Deus. Aleluia. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e tiver aumentado as tuas vacas. Pastor, eu quero ser um fazendeiro. Estou falando para você. Eu quero ter uma fazenda. Quer ver gente que o sonho dele é ter fazenda? Não, eu quero ter uma, como é que fala? Uma chácara. Criar galinha. Aí você abriu lá uma granja lá, aí as galinhas tudo multiplicando. Os ovos dando pintinho, multiplicarem as galinhas. Multiplicarem as tuas vacas, é o que está escrito aqui, e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você viu como Deus já alerta e fala assim, para que você não te esqueças. O pessoal ri, mas eu falo de todo o meu coração, irmão. Quem anda de vez em quando no verdinho? Eu ando de vez em quando no verdinho. Eu ando de vez em quando no Master. Quem já andou no Master? O pessoal fala que é perigoso. Eu ando nele, irmão. Seja o que Deus quiser.
Então não fica ofendido não, porque eu ando também. Mas eu vou falar, meu irmão. É melhor você andar no verdinho do que você comprar um Camaro, um Lamborghini, um Cruze, credo, é ou não é? Cruze. Cadê o irmão? Está alisando o carro. Não, meu senhor, não dá carro para ele, não. Amém. Ele não está aqui adorando ao Senhor no dia do Senhor porque está alisando o carro. Não, Senhor. Deixa ele vir no verdinho mesmo. Glória a Deus. Quem já ouviu falando isso aqui? Eu falo. E é verdade. Né? O cara comprou uma fazenda. Quem está tirando leite das vacas? Mas tu não vai vir no culto, não, Réveillon, virada do ano com Jesus. Não, é que eu tenho que ir lá ver a fazenda, eu tenho que aproveitar esse período para ver as vacas, como é que estão as vacas. Ah, Senhor, não dá fazenda para esse cara não. Se ele quiser vaca, vá no açougue e compra um bife lá. Porque é isso que o Senhor está falando. Ele está dizendo isso. É que quando alguns prosperam, alguns se esquecem de Deus. Não, irmão, o Senhor continua sendo tudo para nós. Não foi Jó que dá uma lição para nós, sim ou não? Era o mais rico de todos os do Oriente, tinha não sei quantos camelos, não sei quantas ovelhas, não sei quantas vacas, não sei quantas... Tinha tanta coisa, e era muita gente a seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó. Mas vieram os sabeus, veio um redemoinho, veio e deram sobre os rebanhos, roubaram, levaram tudo de um momento para o outro. Jó se viu sem nada. Às vezes o empresário, ele está vendo o negócio indo mal, aí demora 6 meses para o negócio quebrar, ele vai tentando salvar o negócio. Jó foi em poucas horas, foi chegando, vieram os sabeus, vieram isso aqui, mataram todos os servos, levaram tudo, só sobrei eu para te contar a história. Deus ainda deixou um sobrar, é ou não é? Qual foi a reação de Jó? O coração de Jó não estava nas coisas que ele tinha. O coração de Jó estava no Deus que ele amava. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe. Diz que Jó vestiu-se de cinza, né? Cobriu-se de cinza e de saco. Levantou e disse isso. E nu para lá tornarei. Foi o Senhor que deu, é dele. E agora ele tirou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E ele fala assim: não eleve o teu coração. Se elevar, o cara fica orgulhoso. O cara fica achando que é o cara. Quem já viu gente que porque tem alguma coisa, parece que tem assim, parece que é o último biscoito do pacote. Quem já viu isso aí? Você não encontra isso aí, não? Quem já viu gente, meu irmão, que você olha nos olhos dele, você vê esse camarada está achando que ele não é mais mortal, não. Ele é uma divindade. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Mesmo que você esteja no deserto, meu irmão, eu quero dizer para você, que Deus sempre quer fazer o bem por você. Deus quer algo grande para você. Deus, ele vai trabalhar primeiro que você reconheça que é Ele que te sustenta. Quem já passou situação assim, que as coisas estão complicadas, e quando você pensa assim, meu Deus, já era, não dá mais. E no último minuto vem o socorro. Quem já viveu isso aí?
Não te esqueça disso não, tá? Em qualquer área, seja na saúde, ou seja, às vezes, na área financeira. Tinha que pagar aquela conta. Você fala, não tem mais dinheiro. Não tem mais de onde vir. E, de repente... Aleluia! Glória a Deus! O que Deus está querendo dizer para nós? Ele quer se mostrar vivo na nossa vida. Ele quer dizer que nem tudo que chega até você é resultado da sua capacidade, mas é o resultado do favor dele na tua vida. Resultado do cuidado dele com você. Eu olhei para a nossa irmã Celeste ali, eu lembrei do testemunho dela. Quantas vezes mais que a patroa deu? 7 vezes. Ela pensou em pedir um aumento. Falei, Senhor, pensamento. Eu estou em agonia, sofrer. Porque o pagamento, o salário estava baixo, ela não ajustava, e o trabalho é brabo. Eu já estou recheando o teu testemunho. E ela falou assim, eu não peço, dobrou o joelho, Senhor, não vou, peço, vou lá, ela foi, eu vou lá pedir. Não foi. Foi no banheiro que você foi orar? Ainda foi orar no banheiro, irmão. Dá para orar no banheiro, tá, irmão? E ela perguntou, né, quanto tempo, acho que é isso, né, Celeste? Quando foi, você não tem, me dá sua carteira, né, para ver, né? Quanto você quer ganhar, né? Ela perguntou para você quanto você quer ganhar? Vamos ouvir o testemunho dela de novo, irmão? Estou embolando tudo. Eu estou embolando tudo. Manelzinho, estou misturando, estou embolando. Tu vê que eu estou mais enrolado que tu, homem. Para contar o testemunho. Mas fala, Celeste. A gente louva a Deus para o nosso reverendo, né? E ela pediu minha carteira para assinar. Aí ela pegou minha carteira, abriu e falou assim, você quer o salário do emprego antigo, né? Eu falei, era. Ela, então tá bom. Aí saiu com a carteira para lá, né? Eu fiquei, Senhor, não queria que ela assinasse com o mesmo salário, né? Ela podia aumentar um pouquinho, né? Aí eu pensei, fala ou não falo, fala ou não falo. Aí falei com a minha colega, né? Eu não sei se eu falo. Ela falou, eu não sei. Como naquela dúvida, né? Aí eu falei, não vou falar não. Aí fui no banheiro, me ajoelhei e falei, Senhor, eu sou dizimista. Foi falar com o Senhor. Aí eu me ajoelhei e falei, Senhor, tu sabes que eu sou dizimista, sou ofertante fiel. Então, Senhor, fala por mim. Eu não vou falar não, Senhor. Não vou falar nada com ela. Fala por mim, Senhor. E você tinha pensado no valor. Eu tinha pensado num valor, para propor a ela, não foi? Isso. Aí Deus te segurou para você não falar. Eu ia propor... É forte o testemunho dela, irmão. Eu ia propor um valor a ela. Aí eu fui no banheiro e falei, Senhor, não vou falar esse valor para ela. Mas, Senhor, fala por mim. Fala com ela por mim, Senhor. Eu sou dizimista, sou fiel. Na cabeceira da Celeste, fala por mim esse valor, para vir esse valor. Sim, senhor. Aí passou uns 3 dias, ela veio com o papel, né, antes de assinar a carteira, falou para mim, olhou para mim e falou, Celeste, eu vou assinar com esse valor, tá bom? Quando eu olhei, falei, misericórdia. 7 vezes mais do que eu ia pedir. Aí ela ainda me perguntou, tá bom? Eu falei, sim, senhora, tá bom. Quase desmaiando, branca, igual uma cera. Pastor, e depois daquele aumento, ainda já tive mais aumento. Daquele que eu falei para o senhor, já acrescentou mais. Glória a Deus. Maravilhoso o testemunho dela. Ela ficou branca, claro, tá bom, de que a mulher se arrependa, não é, irmão? Mas não, Deus que falou no coração dela. Então, esse é o nosso Deus, né, meus irmãos? Esse é o nosso Deus. Versículo 17 diz assim, e não digas no teu coração, isso que eu queria que você pensasse, a minha força e a fortaleza do meu braço adquiriram essa riqueza, esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, é Ele que te dá forças para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. E o Senhor, Ele já dá um aviso. Ele diz assim, sabe, porém, que se de qualquer sorte esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Mas o Senhor, Ele está dizendo para nós assim, eu
eu te trouxe pelo deserto. Olha só como é que é a nossa vida. Ele traz a gente pelo deserto. No deserto, o pé não incha, mas a gente passa fome, mas vem maná. A roupa, tu não vai... Não tinha shopping no deserto. Tinha shopping lá no deserto do Sinai, irmão? Tinha o Barra Shopping? Tinha uma filial lá, não? A Prada estava lá, a Prada, a marca famosa aí. Tinha uma loja da Prada no deserto? Não. Então, certamente, eles não compraram roupas finas dos shoppings. Mas a roupa não envelheceu. Glória a Deus. Eles não ficaram como mendigos. Não andaram andarilhos do deserto como mendigos. Não. Eles ficaram como um exército de filhos e filhas de Deus. Filhas e filhos de Deus. Os pés, meu irmão, não incham. Eu gostei dessa parte aqui. Quem gostou? Quem gostou de saber que seu pé não vai inchar? O que quer dizer isso? Você não vai parar de marchar, meu irmão. Tu vai avançar a vida toda. Nós avançamos a vida toda. Nós caminhamos a vida toda. Quem tem muitos anos com Jesus? Quem tem mais de 10 anos seguindo Jesus? O pé não inchou, tu continua marchando. Quem tem 20 anos seguindo Jesus? O pé não inchou, tu continua com ele. Continua marchando com Jesus. Quem tem mais de 30 anos seguindo Jesus? Oh, glória a Deus. Vou parar por aqui, senão eu vou começar a revelar isso. O pé não incha. O pé não incha. Agora, na hora que ele começar a vir tudo, diga, foi o Senhor. O Senhor me tratou com bondade. Ô irmãos, quem já leu o livro de Jó, é verdade, Satanás pediu licença e Deus permitiu. Jó não cita Satanás em momento nenhum, vocês já perceberam? Satanás ficou magrinho. Fala igual o irmão Jacó que falava assim, quando ele pregava aqui, né? Ele falava, o diabo ficou magrinho. Ficou magrinho, porque o Jó não deu bola para o diabo. Ele diz assim, o Senhor deu e o Senhor tirou, percebeu? O Senhor trouxe o mal, foi o Senhor. Ele está nem aí, o diabo ficou esperando ele falar alguma coisa, dá um créditozinho para mim, não deu nada. A gente sabe, a gente pode perceber o movimento de Satanás. Mas como a gente é de Jesus, já fomos comprados com sangue, a gente tem que dizer, foi o Senhor. Se eu estou sendo provado, é o Senhor. Se eu estou passando por isso, é o Senhor. É o Senhor que está me guiando, é o Senhor que está me provando, é o Senhor que está me testando, é o Senhor que está me corrigindo, é o Senhor que está me açoitando, mas é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. O diabo não tem lugar na minha vida. É o Senhor. Mas é lindo o livro de Jó, Machado, porque se você lá no primeiro capítulo, se você ver, diz que ele tinha, não sei, 500 mil jumentas, 500 não sei o que, 3 mil camelos, alguma coisa assim. Tem um monte de coisas lá. Vai no último capítulo e confere o dobro. Tu pega o primeiro capítulo, conta lá, bota na calculadora, multiplica por 2 e vai no último capítulo. Deus deu para ele o dobro. O dobro. Ele perdeu 10 filhos, Deus devolveu outros 10 filhos. E os 10 que ele perdeu, ele não perdeu, né? Quem lembra que ele oferecia holocausto segundo cada um deles? Quem lembra? Ou seja, eu creio que o ato de Jó salvou os filhos. Entende? Deus permitiu que fisicamente eles morressem, mas Jó santificava seus filhos. Lá na glória, Jó tem 20. E diz que as 3 filhas que ele teve, da segunda leva, eram Miss Oriente. As 3 ganharam Miss Oriente 2000 antes de Cristo. Ela só andava na rua com aquela faixa Miss Oriente. 1, 2 e 3. E elas ganharam, empataram no mesmo ano, competiram as 3. Eram as mulheres mais formosas do Oriente. Está escrito na Bíblia. Eram mulheres formosas. Como também uma espécie de bênção que Deus deu. Para ele e sua família. Reparou que todos os animais Deus deu o dobro, não foi? Os filhos Deus deu os mesmos 10, não deu? Por que Deus deu os mesmos 10? Os animais foi 500 mil jumentos, não sei o que, aí você olha lá, é o dobro.
Por que que os 10 filhos, Deus dá outros 10 filhos? Porque Jó não perdeu os 10. Também dobrou. Eles estavam escondidos em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Jó tem 20. Glória a Deus. Aleluia. Fala com a pessoa, o crente não morre. O crente muda de endereço. Irmão. Onde está o pastor Daniel? Mudou de endereço. Pastora Marlúcia mudou de endereço. Pastor Geraldo mudou de endereço. Pastor Monteiro mudou de endereço. Valerinha mudou de endereço. E você ainda está aqui? Mas já tá com a passagem comprada? Mas, quem está com a passagem comprada? Nós estamos. Só que assim, né? Não tem a data ali descrita para nós. Né? Não dá nem para raspar, nem raspadinha, para raspar para ver a data. Não dá. Essa data só Deus sabe. Mas a passagem está comprada, Jesus pagou, está comprada direitinho. Paulo dizia, ele me levará salvo para o seu reino celestial. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Quem recebe isso tudo aqui como palavra de Deus? Quem entende? Eu queria perguntar, de repente você está aqui, né? E você se vê no deserto. Quem se acha, pastor, eu estou vendo que eu vivo esse momento da minha vida, eu estou vivendo o deserto. Levanta a mão. Fica tranquilo, teu pé não vai inchar não, tá? Marciliel, pé não vai inchar não, meu irmão. Fica tranquilo. Quem já sentiu, às vezes, assim, o aperto, como se fosse a fomezinha, um aperto em alguns aspectos da sua vida? Levanta a mão. Eu vou te dizer, fica tranquilo, vem maná. Aleluia. De fome você não morre. E outra coisa, sua roupa não vai envelhecer. Deserto é lugar de sequidão, de escorpiões, de noites geladas, de dias escaldantes. Mas o Senhor te guia nesse deserto. Glória a Deus. Pastor Celso, naquela segunda-feira, eu orei, na terça-feira tinha acabado tudo na minha casa. Ó, Se alguma coisa eu teria que pegar emprestado. veio o maná. Veio o maná. Sentiu a fomezinha, o Senhor te deixou passar fome, mas Ele manda o maná. É para você saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Mas quem aqui já entrou na terra? Já entrou na terra já? Tem água, ribeiros, os montes produzem cobre, as pedras são ferro, terra de vides, de romeiras, de mel. Pastor, já entrei, me convida aí para lá. Quem já entrou? Tem gente que já entrou. Então, pastor, gente, também não quero falar não, vai que... eu não quero falar não, porque eu quero guardar segredo. Então tá bom. Mas pode ser que alguém já tenha entrado. O que eu quero dizer que entrar na terra? Assim, você perceber que Deus já começou a abrir tudo mesmo. Só abrir tudo. Não é só maná, não é só o pé não inchar, não é só a veste não envelhecer, é que Deus agora, meu irmão, abre tudo. Começa a vir rios e rios e rios e rios e rios sobre a sua vida. Eu quero pedir a Deus para fazer isso com você nessa noite, amém? Quem recebe isso aí? Então levanta sua mão para o céu. Meu Deus e meu Pai,